Oi! 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 Boa tarde. Botafogo e Cuiabá. O que é que vai acontecer hoje? Não sei. Muito provavelmente o Botafogo vai ganhar e o Cuiabá vai perder. A vida é assim. A vida é assim. A lei do mais forte. A lei da natureza. A lei de Mendel. A lei de Isaac Newton. Lei, meu amigo, do mais forte. Principalmente jogando naquele tapetinho. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Como é que pode? Oxente, é homem. É mulher. Não é homem não. Como é o nome dele? Rapaz. Agora, você pode me dizer, mas o Criciúma não foi lá e empatou? Pô, o Vasco perdeu de 3-0 por quê? Porque achava que dava pra ganhar. Pensava na cabeça dele, não, eu sou o Vasco, eu sou o grande também, eu vou ficar com medo do Botafogo, eu vou pra cima, pronto, tome 3, poderia ter sido 5, 6, 7. Agora, quando o time vai com cautela, vai lá na boa, na tranquilidade, fechadinho lá atrás, olha, fechadinho lá atrás não tem pra ninguém. Até o Manchester City sofre, ele fica querendo que você saia, é que nem o caçador, né, tá na toca, o bicho tá na toca. E ele quer que o animal saia para depois dar o bote. Então é mesmo assim, se o time ficar fechadinho lá atrás, dá para tentar sonhar com um empate. Vitória não, vitória não dá. Não tem como ganhar do Botafogo ali. Mas o empate pode ser, com muito sofrimento, como foi o Criciúma. E se ninguém roubar, né? Porque a moda é roubar pro mais forte no Brasil, né? A moda é essa, o roubo institucionalizado. O roubo legalizado no Brasil. O crime organizado, mas tá bom, segura aí, calma. Vamos lá falar do jogo. Botafogo e Cuiabá medem forças às 16h30 deste sábado no estádio Newton Santos, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo chega com moral para a partida. O Alvinegro venceu o Vasco por 3-0 na última terça-feira e chegou a 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Na liderança da competição, a equipe iniciou a rodada com 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado. Não, mas o Palmeiras ganhou ontem, agora só está com 3 pontos de diferença. Ganhou do Grêmio de 1-0. Sem vencer e também sem marcar há 4 rodadas. Imaginem os senhores como é que tá a vida dos atacantes do Cuiabá, né? A pressão, meu amigo, tu tá fazendo o que aí na frente? Que tu não faz gol. Centroavante vive de gol, rapaz. Como é que pode? Aquele galego lá não faz gol não, o paraguaio. Como é o nome dele? O paraguaio é o... Cadê o nome daqui do cara, rapaz? Que tem Pita. É o Pita. Pita não tá fazendo mais nada, né, Pita? Mas também não tem como fazer fazer gol só. E o Cuiabá tá 4 rodadas sem fazer gol e também sem vencer, lógico, né? Se bem que teve um jogo aí que o São Paulo ganhou o jogo sem dar um chute no gol, foi um gol contra. O Cuiabá viu a luta contra o rebaixamento complicar ainda mais após o empate com o Bragantino, mudando como é que chama aquela rotação? Os pixels, né? Como é que chama aquele negócio que muda, que altera a voz? O pitch. O Dourado está estacionado na 19ª colocação com 28 pontos. O Dourado está em Lucena, cortando giro. 7 a menos que o próprio time paulista, primeiro fora do Z4. E o Botafogo do técnico Arthur Jorge. O Alvinegro tem todo o elenco disponível para a partida. Bastos, que cumpriu suspensão contra o Vasco, retorna. A tendência é que Arthur Jorge coloque o usual time titular para iniciar o duelo. O Botafogo, que teve o Luiz Castro, português, treinador português. O Arthur Jorge. Teve outro que eu esqueci o nome, Bruno Lage. 3 bons treinadores. Agora o Vasco inventou de contratar português, meu amigo. E o Vasco que tem uma história com Portugal, né? Vasco da Gama era português e deu nome ao time do time carioca, né? O Gigante da Colina. Aí ele traz quem? Sapinto e Pacheco, que estão sendo investigados acusados de serem atores que estavam se passando por treinadores. Pedro Caixinha pro Vasco, rapaz. Eu tô falando aqui, Pedro Caixinha pro Vasco é a solução. Bom, provável time do Botafogo tem John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada, Igor Jesus. Esse time tá com cara de campeão, né? É o melhor que tem, não adianta. Ano passado não era. Ano passado foi na força do grito, na marra, mas esse ano tá melhor do que o Palmeiras, tá melhor do que o Flamengo, tá melhor do que o Internacional, é o melhor time. Se der a lógica, o Botafogo não perde esse campeonato não. Agora, a minha previsão é a seguinte: Flamengo campeão da Copa do Brasil,
E Botafogo campeão brasileiro e Atlético Mineiro campeão da Libertadores. Fica todo mundo feliz, ninguém ganha duas vezes e pronto, tá certo assim? Cuiabá do técnico Bernardo Franco, o atacante Cleison volta de suspensão e retoma a titularidade no ataque auriverde. Por outro lado, o volante Fernando Sobral suspenso e o atacante Gustavo Sauer, que não podem atuar por questões contratuais, pois estão emprestados pelo Botafogo. O zagueiro Alain Pereux e o atacante Eliel, ambos lesionados, são desfalques para Bernardo Franco. Provável time do Cuiabá, vamos lá. Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves e Ramon, Felipe Augusto, Denilson, Lucas Fernandes, Derek Lacerda, Cleison e Pita. Esse é o time do Cuiabá. Força, Cuiabá, vamos lá acreditar, caramba! Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul. Schumacher Marques, olha aí o Schumacher da Paraíba também trabalhando. Ele trabalha todo o jogo com o Wagner Rio. Já prestei atenção que o Wagner era da Federação Paraibana. Hoje está na Federação do Espírito Santo e não é nem de um estado nem de outro, ele é do Paraná. Aí todo jogo ele leva o Schumacher Marques pra Então vamos lá, meio-dia 19 minutos. Eita, tu falou a hora, rapaz. O jogo é mais tarde, o jogo é às 16h30. 16h30 e eu convido você, amigo. O YouTube aí passou uma rasteira em nós. Mas assim, vamos lá. Se inscreve no canal e deixa o seu like, seu recado aí, o seu palpite no chat. E a classificação bem rápido aqui é a seguinte: Botafogo campeão, né? Botafogo é campeão, pronto, acabou. Botafogo lidera com 60, abre 67, Palmeiras 64 é o segundo, Fortaleza é o terceiro com 60, quarto Internacional 59, deu um chega pra lá no Flamengo, que é o quinto com 58 e ainda joga. São Paulo é o sexto com 54, Bahia é o sétimo 46, oitavo Cruzeiro 44, nono Vasco da Gama 43, décimo Atlético Mineiro 41, décimo primeiro Grêmio 39, décimo segundo Vitória 38, décimo terceiro Corinthians 38, décimo quarto Fluminense 37, décimo quinto Criciúma 37, décimo sexto Bragantino 35, zona de rebaixamento, atenção Brasil, Atlético Paranaense 34, Juventude 34, Cuiabá 28, Atlético Goianiense 25. Se o Cuiabá ganha, vai a 31, dá pra sonhar, por isso que esse jogo vai ser um jogo peia, meu amigo, este jogo aí, Cuiabá e Botafogo. Por isso que é possível que haja, se o Cuiabá se superar, fizer aquele jogo perfeito, lá fechadinho lá atrás, tem como empatar esse jogo aí. Agora, e por que não vencer também, né? Já vimos outras vezes zebras acontecerem no futebol, não seria a primeira vez. Então é isso, galera, vamos lá, tamo junto. Oi! Boa tarde. Botafogo e Cuiabá. O que é que vai acontecer hoje? Não sei. Muito provavelmente o Botafogo vai ganhar e o Cuiabá vai perder. A vida é assim. A vida é assim. A lei do mais forte. A lei da natureza. A lei de Mendel. A lei de Isaac Newton. Lei, meu amigo, do mais forte. Principalmente jogando naquele tapetinho. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Como é que pode? Gente, é homem. É mulher. Não é homem não. Como é o nome dele? Rapaz. Agora, você pode me dizer, mas o Criciúma não foi lá e empatou? Pô, o Vasco perdeu de 3-0 por quê? Porque achava que dava pra ganhar. Pensava na cabeça dele, não, eu sou o Vasco, eu sou o grande também, eu vou ficar com medo do Botafogo, eu vou pra cima, pronto, tome 3, poderia ter sido 5, 6, 7. Agora, quando o time vai com cautela, vai lá na boa, na tranquilidade, fechadinho lá atrás, olha, fechadinho lá atrás não tem pra ninguém. Até o Manchester City sofre, ele fica querendo que você saia, é que nem o caçador, né, tá na toca, o bicho tá na toca. E ele quer que o animal saia para depois dar o bote. Então é mesmo assim, se o time ficar fechadinho lá atrás, dá para tentar sonhar com um empate. Vitória não, vitória não dá. Não tem como ganhar do Botafogo ali. Mas o empate pode ser, com muito sofrimento, como foi o Criciúma. E se ninguém roubar, né? Porque a moda é roubar pro mais forte no Brasil, né? A moda é essa, o roubo institucionalizado. O roubo legalizado no Brasil. O crime organizado, mas tá bom, segura aí, calma. Vamos lá falar do jogo. Botafogo e Cuiabá medem forças às 16h30 deste sábado
no estádio Newton Santos, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo chega com moral para a partida. O Alvinegro venceu o Vasco por 3-0 na última terça-feira e chegou a 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Na liderança da competição, a equipe iniciou a rodada com 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado. Não, mas o Palmeiras ganhou ontem, agora só está com 3 pontos de diferença. Ganhou do Grêmio de 1-0. Sem vencer e também sem marcar há 4 rodadas. Imaginem os senhores como é que tá a vida dos atacantes do Cuiabá, né? Tá pressionando. Meu amigo, tu tá fazendo o que aí na frente? Que tu não faz gol. Centroavante vive de gol, rapaz. Como é que pode? Aquele galego lá não faz gol não? O paraguaio? Como é o nome dele? O paraguaio é o... Cadê o nome aqui do cara, rapaz? Que tem um... Pita. É o Pita. Pita não tá fazendo mais nada, né, Pita? Mas também não tem como fazer jogador fazer gol só. E o Cuiabá tá 4 rodadas sem fazer gol e também sem vencer, lógico, né? Se bem que teve um jogo aí que o São Paulo ganhou o jogo sem dar um chute no gol, foi um gol contra. O Cuiabá viu a luta contra o rebaixamento complicar ainda mais após o empate com o Bragantino, mudando como é que chama aquela rotação? Os pixels, né? Como é que chama aquele negócio que muda, que altera a voz? O pitch. O Dourado está estacionado na 19ª colocação com 28 pontos. O Dourado está em Lucena, cortando giro. 7 a menos que o próprio time paulista, primeiro fora do Z4. E o Botafogo do técnico Arthur Jorge. O Alvinegro tem todo o elenco disponível para a partida. Bastos, que cumpriu suspensão contra o Vasco, retorna. A tendência é que Arthur Jorge coloque o usual time titular para iniciar o duelo. O Botafogo, que teve o Luiz Castro, português, treinador português. O Arthur Jorge. Teve outro que eu esqueci o nome, Bruno Lage. 3 bons treinadores. Agora o Vasco inventou de contratar português, meu amigo. E o Vasco que tem uma história com Portugal, né? Vasco da Gama era português e deu nome ao time do time carioca, né? O Gigante da Colina. Aí ele traz quem? Sapinto e Pacheco, que estão sendo investigados acusados de serem atores que estavam se passando por treinadores. Pedro Caixinha pro Vasco, rapaz. Eu tô falando aqui, Pedro Caixinha pro Vasco é a solução. Bom, provável time do Botafogo tem John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada, Igor Jesus. Esse time tá com cara de campeão, né? É o melhor que tem, não adianta. Ano passado não era. Ano passado foi na força do grito, na marra, mas esse ano tá melhor do que o Palmeiras, tá melhor do que o Flamengo, tá melhor do que o Internacional, é o melhor time. Se der a lógica, o Botafogo não perde esse campeonato não. Agora, a minha previsão é a seguinte: Flamengo campeão da Copa do Brasil, e Botafogo campeão brasileiro e Atlético Mineiro campeão da Libertadores. Fica todo mundo feliz, ninguém ganha 2 vezes e pronto, tá certo assim? Cuiabá do técnico Bernardo Franco. O atacante Cleison volta de suspensão e retoma a titularidade no ataque auriverde. Por outro lado, o volante Fernando Sobral suspenso e o atacante Gustavo Sauer, que não podem atuar por questões contratuais, pois estão emprestados pelo Botafogo. O zagueiro Alain Pereux e o atacante Eliel, ambos lesionados, são desfalques para Bernardo Franco. Provável time do Cuiabá, vamos lá: Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves e Ramon, Felipe Augusto, Denilson, Lucas Fernandes, Derek Lacerda, Cleison e Pita. Esse é o time do Cuiabá. Força, Cuiabá, vamos lá acreditar, caramba! Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul. Schumacher Marques, olha aí o Schumacher da Paraíba também trabalhando. Ele trabalha todo jogo com o Wagner Riuê. Já prestei atenção que o Wagner era da Federação Paraibana. Hoje está na Federação do Espírito Santo e não é nem de um estado nem de outro. Ele é do Paraná. Aí todo jogo ele leva o Schumacher Marques pra Então vamos lá, meio-dia 19 minutos. Eita, tu falou a hora, rapaz. O jogo é mais tarde, o jogo é às 16h30. 16h30 e eu convido você, amigo. O YouTube aí passou uma rasteira em nós. Mas assim, vamos lá. Se inscreve no canal e deixa o seu like, seu recado aí, o seu palpite no chat. E a classificação bem rápido aqui é a seguinte: Botafogo campeão, né? Botafogo é campeão, pronto, acabou isso. Botafogo lidera com 60. Abre 67. Palmeiras 64 é o segundo. Fortaleza é o terceiro com 60. Quarto Internacional 59. Deu um chega pra lá no Flamengo, que é o quinto com 58 e ainda joga. São Paulo é o sexto com 54, Bahia é o sétimo 46, oitavo Cruzeiro 44, nono Vasco da Gama 43, décimo Atlético Mineiro 41, décimo primeiro Grêmio 39, décimo segundo Vitória 38, décimo terceiro Corinthians 38, décimo quarto Fluminense 37, décimo quinto Criciúma 37, décimo sexto Bragantino 35, zona de rebaixamento, atenção Brasil, Atlético Paranaense 34, Juventude 34, Cuiabá
Cuiabá 28, Atlético Goianiense 25. Se o Cuiabá ganha, vai a 31, dá pra sonhar. Por isso que esse jogo vai ser um jogo peia, é peia, meu amigo, este jogo aí, Cuiabá e Botafogo. Por isso que é possível que haja, se o Cuiabá se superar, fizer aquele jogo perfeito, lá fechadinho lá atrás, tem como empatar esse jogo aí agora. E por que não vencer também, né? Já vimos outras vezes zebras acontecerem no futebol, não seria a primeira vez. Então é isso, galera. Vamos lá, tamo junto. Oi! 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 Boa tarde. Botafogo e Cuiabá. O que é que vai acontecer hoje? Não sei. Muito provavelmente o Botafogo vai ganhar e o Cuiabá vai perder. A vida é assim. A vida é assim. A lei do mais forte. A lei da natureza. A lei de Mendel. A lei de Isaac Newton. Lei, meu amigo, do mais forte. Principalmente jogando naquele tapetinho. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Como é que pode? Gente, é homem. É mulher. Não é homem não. Como é o nome dele? Rapaz, agora você pode me dizer, mas o Criciúma não foi lá e empatou? Pô, o Vasco perdeu de 3-0 por quê? Porque achava que dava pra ganhar. Pensava na cabeça dele, não, eu sou o Vasco, eu sou o grande também, eu vou ficar com medo do Botafogo, eu vou pra cima, pronto, tome 3, poderia ter sido 5, 6, 7. Agora, quando o time vai com cautela, vai lá na boa, na tranquilidade, fechadinho lá atrás, olha, fechadinho lá atrás não tem pra ninguém. Até o Manchester City sofre. Ele fica querendo que você saia. É que nem o caçador, né? Tá na toca, o bicho tá na toca. E ele quer que o animal saia pra depois dar o bote. Então é mesmo assim, se o time ficar fechadinho lá atrás, dá pra tentar sonhar com um empate. Vitória não, vitória não dá, não tem como ganhar do Botafogo ali, mas o empate pode ser, com muito sofrimento, como foi o Criciúma, e se ninguém roubar, né, porque a moda é roubar pro mais forte no Brasil, né, a moda é essa, o roubo institucionalizado, o roubo legalizado no Brasil, o crime organizado, mas tá bom, segura aí, calma, vamos lá falar do jogo. Botafogo e Cuiabá medem forças às 16h30 deste sábado, no estádio Newton Santos, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo chega com moral para a partida. O Alvinegro venceu o Vasco por 3-0 na última terça-feira e chegou a 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Na liderança da competição, a equipe iniciou a rodada com 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado. Não, mas o Palmeiras ganhou ontem, agora só está com 3 pontos de diferença. Ganhou do Grêmio de 1-0. Sem vencer e também sem marcar há 4 rodadas. Imaginem os senhores como é que tá a vida dos atacantes do Cuiabá, né? A pressão, meu amigo, tu tá fazendo o que aí na frente? Que tu não faz gol. Centroavante vive de gol, rapaz. Como é que pode? Aquele galego lá não faz gol não, o paraguaio. Como é o nome dele? O paraguaio é o... Cadê o nome aqui do cara, rapaz? Que tem Pita. É o Pita. Pita não tá fazendo mais nada, né, Pita? Mas também não tem como fazer gol só. E o Cuiabá tá 4 rodadas sem fazer gol e também sem vencer, lógico, né? Se bem que teve um jogo aí que o São Paulo ganhou o jogo sem dar um chute no gol, foi um gol contra. O Cuiabá viu a luta contra o rebaixamento complicar ainda mais após o empate com o Bragantino, mudando como é que chama aquela rotação? Os pixels, né? Como é que chama aquele negócio que muda, que altera a voz? O pitch. O Dourado está estacionado na 19ª colocação com 28 pontos. O Dourado está em Lucena, cortando giro. 7 a menos que o próprio time paulista, primeiro fora do Z4. E o Botafogo do técnico Arthur Jorge. O Alvinegro tem todo o elenco disponível para a partida. Bastos, que cumpriu suspensão contra o Vasco, retorna. A tendência é que Arthur Jorge coloque o usual time titular para iniciar o duelo. O Botafogo, que teve o Luiz Castro, português, treinador português. O Arthur Jorge. Teve outro que eu esqueci o nome, Bruno Lage. 3 bons treinadores. Agora o Vasco inventou de contratar português, meu amigo. E o Vasco que tem uma história com o Portugal, né? Vasco da Gama era português e deu nome ao time do time carioca, né? O Gigante da Colina. Aí ele traz quem? Sapinto e Pacheco, que estão sendo investigados acusados de serem atores que estavam se passando por treinadores. Pedro Caixinha pro Vasco, rapaz. Eu tô falando aqui, Pedro Caixinha pro Vasco é a solução. Bom, provável time do Botafogo tem John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles,
Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada e Igor Jesus. Esse time tá com cara de campeão, né? É o melhor que tem, não adianta. Ano passado não era. Ano passado foi na força do grito, na marra, mas esse ano tá melhor do que o Palmeiras, tá melhor do que o Flamengo, tá melhor do que o Internacional, é o melhor time. Se der a lógica, o Botafogo não perde esse campeonato não. Agora, a minha previsão é a seguinte: Flamengo campeão da Copa do Brasil, e Botafogo campeão brasileiro e Atlético Mineiro campeão da Libertadores. Fica todo mundo feliz, ninguém ganha duas vezes e pronto, tá certo assim? Cuiabá do técnico Bernardo Franco, o atacante Cleison volta de suspensão e retoma a titularidade no ataque auriverde. Por outro lado, o volante Fernando Sobral suspenso e o atacante Gustavo Sauer, que não podem atuar por questões contratuais, pois estão emprestados pelo Botafogo. O zagueiro Alain Pereux e o atacante Eliel, ambos lesionados, são desfalques para Bernardo Franco. Provável time do Cuiabá, vamos lá: Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves e Ramon, Felipe Augusto, Denilson, Lucas Fernandes, Derek Lacerda, Cleison e Pita. Esse é o time do Cuiabá. Força, Cuiabá, vamos lá acreditar, caramba! Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul. Schumacher Marques, olha aí o Schumacher da Paraíba também trabalhando. Ele trabalha todo o jogo com o Wagner Rio. Já prestei atenção que o Wagner era da Federação Paraibana. Hoje está na Federação do Espírito Santo e não é nem de um estado nem de outro. Ele é do Paraná. Aí todo jogo ele leva o Schumacher Marques pra... Então vamos lá, meio-dia 19 minutos. Eita, tu falou a hora, rapaz. O jogo é mais tarde, o jogo é às 16h30. 16h30 e você, eu convido você, amigo. O YouTube aí passou uma rasteira em nós. Mas assim, vamos lá. Se inscreve no canal e deixa o seu like, seu recado aí, o seu palpite no chat. E a classificação bem rápido aqui é a seguinte: Botafogo campeão, né? Botafogo é campeão, pronto, acabou. Botafogo lidera com 60. Abre 67, Palmeiras 64 é o segundo, Fortaleza é o terceiro com 60, quarto Internacional 59, deu um chega para lá no Flamengo, que é o quinto com 58 e ainda joga. São Paulo é o sexto com 54, Bahia é o sétimo 46, oitavo Cruzeiro 44, nono Vasco da Gama 43, décimo Atlético Mineiro 41, décimo primeiro Grêmio 39, décimo segundo Vitória 38, décimo terceiro Corinthians 38, décimo quarto Fluminense 37, décimo quinto Criciúma 37, décimo sexto Bragantino 35, zona de rebaixamento, atenção Brasil, Atlético Paranaense 34, Juventude 34, Cuiabá 28, Atlético Goianiense 25. Se o Cuiabá ganha, vai a 31, dá pra sonhar, por isso que esse jogo vai ser um jogo peia, meu amigo, este jogo aí, Cuiabá e Botafogo. Por isso que é possível que haja, se o Cuiabá se superar, fizer aquele jogo perfeito, lá fechadinho lá atrás, tem como empatar esse jogo aí. Agora, e por que não vencer também, né? Já vimos outras vezes zebras acontecerem no futebol, não seria a primeira vez. Então é isso, galera, vamos lá, tamo junto. Oi! Boa tarde. Botafogo e Cuiabá. O que é que vai acontecer hoje? Não sei. Muito provavelmente o Botafogo vai ganhar e o Cuiabá vai perder. A vida é assim. A vida é assim. A lei do mais forte. A lei da natureza. A lei de Mendel. A lei de Isaac Newton. Lei, meu amigo, do mais forte. Principalmente jogando naquele tapetinho. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Como é que pode? Gente, é homem. É mulher. Não é homem não. Como é o nome dele? Rapaz. Agora, você pode me dizer, mas o Criciúma não foi lá e empatou? Pô, o Vasco perdeu de 3-0 por quê? Porque achava que dava pra ganhar. Pensava na cabeça dele, não, eu sou o Vasco, eu sou o grande também, eu vou ficar com medo do Botafogo, eu vou pra cima, pronto, tome 3, poderia ter sido 5, 6, 7. Agora, quando o time vai com cautela, vai lá na boa, na tranquilidade, fechadinho lá atrás, olha, fechadinho lá atrás não tem pra ninguém. Até o Manchester City sofre, ele fica querendo que você saia, é que nem o caçador, né, tá na toca, o bicho tá na toca. E ele quer que o animal saia para depois dar o bote. Então é mesmo assim, se o time ficar fechadinho lá atrás, dá para tentar sonhar com um empate. Vitória não, vitória não dá. Não tem como ganhar do Botafogo ali. Mas o empate pode ser, com muito sofrimento, como foi o Criciúma. E se ninguém roubar, né? Porque a moda é roubar pro mais forte no Brasil, né? A moda é essa, o roubo institucionalizado. O
roubo legalizado no Brasil. O crime organizado. Mas tá bom, segura aí, calma. Vamos lá falar do jogo. Botafogo e Cuiabá medem forças às 16h30 deste sábado no estádio Newton Santos, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo chega com moral para a partida. O Alvinegro venceu o Vasco por 3-0 na última terça-feira e chegou a 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Na liderança da competição, a equipe iniciou a rodada com 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado. Não, mas o Palmeiras ganhou ontem, agora só está com 3 pontos de diferença. Ganhou do Grêmio de 1-0. Sem vencer e também sem marcar há 4 rodadas. Imaginem os senhores como é que tá a vida dos atacantes do Cuiabá, né? A pressão, meu amigo, tu tá fazendo o que aí na frente? Que tu não faz gol. Centroavante vive de gol, rapaz. Como é que pode? Aquele galego lá não faz gol não, o paraguaio. Como é o nome dele? O paraguaio é o... Cadê o nome daqui do cara, rapaz? Que tem Pita. É o Pita. Pita não tá fazendo mais nada, né, Pita? Mas também não tem como fazer gol só. E o Cuiabá tá 4 rodadas sem fazer gol e também sem vencer, lógico, né? Se bem que teve um jogo aí que o São Paulo ganhou o jogo sem dar um chute no gol, foi um gol contra. O Cuiabá viu a luta contra o rebaixamento complicar ainda mais após o empate com o Bragantino, mudando como é que chama aquela rotação? Os pixels, né? Como é que chama aquele negócio que muda, que altera a voz? O pitch. O Dourado está estacionado na 19ª colocação com 28 pontos. O Dourado está em Lucena, cortando giro. 7 a menos que o próprio time paulista, primeiro fora do Z4. E o Botafogo do técnico Arthur Jorge. O Alvinegro tem todo o elenco disponível para a partida. Bastos, que cumpriu suspensão contra o Vasco, retorna. A tendência é que Arthur Jorge coloque o usual time titular para iniciar o duelo. O Botafogo, que teve o Luiz Castro, português, treinador português. O Arthur Jorge. Teve o outro que eu esqueci o nome, Bruno Lage. 3 bons treinadores. Agora o Vasco inventou de contratar português, meu amigo. E o Vasco que tem uma história com o Portugal, né? Vasco da Gama era português e deu nome ao time do time carioca, né? O Gigante da Colina. Aí ele traz quem? Sapinto e Pacheco, que estão sendo investigados acusados de serem atores que estavam se passando por treinadores. Pedro Caixinha pro Vasco, rapaz. Eu tô falando aqui, Pedro Caixinha pro Vasco é a solução. Bom, provável time do Botafogo tem John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada, Igor Jesus. Esse time tá com cara de campeão, né? É o melhor que tem, não adianta. Ano passado não era. Ano passado foi na força do grito, na marra, mas esse ano tá melhor do que o Palmeiras, tá melhor do que o Flamengo, tá melhor do que o Internacional, é o melhor time. Se der a lógica, o Botafogo não perde esse campeonato não. Agora, a minha previsão é a seguinte: Flamengo campeão da Copa do Brasil, e Botafogo campeão brasileiro e Atlético Mineiro campeão da Libertadores. Fica todo mundo feliz, ninguém ganha 2 vezes e pronto, tá certo assim? Cuiabá do técnico Bernardo Franco. O atacante Cleison volta de suspensão e retoma a titularidade no ataque auriverde. Por outro lado, o volante Fernando Sobral suspenso e o atacante Gustavo Sauer, que não podem atuar por questões contratuais, pois estão emprestados pelo Botafogo. O zagueiro Alain Pereux e o atacante Eliel, ambos lesionados, são desfalques para Bernardo Franco. Provável time do Cuiabá, vamos lá: Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves e Ramon, Felipe Augusto, Denilson, Lucas Fernandes, Derek Lacerda, Cleison e Pita. Esse é o time do Cuiabá. Força, Cuiabá, vamos lá acreditar, caramba! Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul. Schumacher Marques, olha aí o Schumacher da Paraíba também trabalhando. Ele trabalha todo o jogo com o Wagner Riuê. Já prestei atenção que o Wagner era da Federação Paraibana. Hoje está na Federação do Espírito Santo e não é nem de um estado nem de outro. Ele é do Paraná. Aí todo jogo ele leva o Schumacher Marques pra Então vamos lá, meio-dia 19 minutos. Eita, tu falou a hora, rapaz. O jogo é mais tarde, o jogo é às 16h30. 16h30 e eu convido você, amigo. O YouTube aí passou uma rasteira em nós. Mas assim, vamos lá. Se inscreve no canal e deixa o seu like, seu recado aí, o seu palpite no chat. E a classificação bem rápido aqui é a seguinte: Botafogo campeão, né? Botafogo é campeão, pronto, acabou. Botafogo lidera com 60, abre 67, Palmeiras 64 é o segundo, Fortaleza é o terceiro com 60, quarto Internacional 59, deu um chega pra lá no Flamengo, que é o quinto com 58 e ainda joga.
São Paulo é o sexto com 54, Bahia é o sétimo 46, oitavo Cruzeiro 44, nono Vasco da Gama 43, décimo Atlético Mineiro 41, décimo primeiro Grêmio 39, décimo segundo Vitória 38, décimo terceiro Corinthians 38, décimo quarto Fluminense 37, décimo quinto Criciúma 37, décimo sexto Bragantino 35, zona de rebaixamento, atenção Brasil, Atlético Paranaense 34, Juventude 34, Cuiabá 28, Atlético Goianiense 25. Se o Cuiabá ganha, vai a 31, dá pra sonhar, por isso que esse jogo vai ser um jogo peia, meu amigo, este jogo aí, Cuiabá e Botafogo. Por isso que é possível que haja, se o Cuiabá se superar, fizer aquele jogo perfeito, lá fechadinho lá atrás, tem como empatar esse jogo aí agora. E por que não vencer também, né? Já vimos outras vezes zebras acontecerem no futebol, não seria a primeira vez. Então é isso, galera, vamos lá, tamo junto. Oi! 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 Boa tarde. Botafogo e Cuiabá. O que é que vai acontecer hoje? Não sei. Muito provavelmente o Botafogo vai ganhar e o Cuiabá vai perder. A vida é assim. A vida é assim. A lei do mais forte. A lei da natureza. A lei de Mendel. A lei de Isaac Newton. Lei, meu amigo, do mais forte. Principalmente jogando naquele tapetinho. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Como é que pode? Gente, é homem. É mulher. Não é homem não. Como é o nome dele? Rapaz. Agora, você pode me dizer, mas o Criciúma não foi lá e empatou? Pô, o Vasco perdeu de 3-0 por quê? Porque achava que dava pra ganhar. Pensava na cabeça dele, não, eu sou o Vasco, eu sou o grande também, eu vou ficar com medo do Botafogo, eu vou pra cima, pronto, tome 3, poderia ter sido 5, 6, 7. Agora, quando o time vai com cautela, vai lá na boa, na tranquilidade, fechadinho lá atrás, olha, fechadinho lá atrás não tem pra ninguém. Até o Manchester City sofre, ele fica querendo que você saia, é que nem o caçador, né, tá na toca, o bicho tá na toca. E ele quer que o animal saia para depois dar o bote. Então é mesmo assim, se o time ficar fechadinho lá atrás, dá para tentar sonhar com um empate. Vitória não, vitória não dá. Não tem como ganhar do Botafogo ali. Mas o empate pode ser, com muito sofrimento, como foi o Criciúma. E se ninguém roubar, né? Porque a moda é roubar pro mais forte no Brasil, né? A moda é essa, o roubo institucionalizado. O roubo legalizado no Brasil. O crime organizado, mas tá bom, segura aí, calma, vamos lá falar do jogo. Botafogo e Cuiabá medem forças às 16h30 deste sábado no estádio Newton Santos, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo chega com moral para a partida. O Alvinegro venceu o Vasco por 3-0 na última terça-feira e chegou a 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Na liderança da competição, a equipe iniciou a rodada com 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado. Não, mas o Palmeiras ganhou ontem, agora só está com 3 pontos de diferença. Ganhou do Grêmio de 1-0. Sem vencer e também sem marcar há 4 rodadas. Imaginem os senhores como é que tá a vida dos atacantes do Cuiabá, né? Tá pressão. Meu amigo, tu tá fazendo o que aí na frente? Que tu não faz gol. Centroavante vive de gol, rapaz. Como é que pode? Aquele galego lá não faz gol não? O paraguaio? Como é o nome dele? O paraguaio é o... Cadê o nome aqui do cara, rapaz? Que tem Pita. É o Pita. Pita não tá fazendo mais nada, né, Pita? Mas também não tem como fazer gol só. E o Cuiabá tá 4 rodadas sem fazer gol e também sem vencer, lógico, né? Se bem que teve um jogo aí que o São Paulo ganhou o jogo sem dar um chute no gol, foi um gol contra. O Cuiabá viu a luta contra o rebaixamento complicar ainda mais após o empate com o Bragantino, mudando como é que chama aquela rotação? Os pixels, né? Como é que chama aquele negócio que muda, que altera a voz? O pitch. O Dourado está estacionado na 19ª colocação com 28 pontos. O Dourado está em Lucena, cortando giro. 7 a menos que o próprio time paulista, primeiro fora do Z4. E o Botafogo do técnico Arthur Jorge. O Alvinegro tem todo o elenco disponível para a partida. Bastos, que cumpriu suspensão contra o Vasco, retorna. A tendência é que Arthur Jorge coloque o usual time titular para iniciar o duelo. O Botafogo, que teve Luiz Castro, português, treinador português. O Arthur Jorge. Teve outro que eu esqueci o nome, Bruno Lage. 3 bons treinadores. Agora o Vasco inventou de contratar português, meu amigo. E o Vasco que tem uma história com Portugal, né? Vasco da Gama era português e deu nome ao time
o time carioca, né? O Gigante da Colina. Aí ele traz quem? Sapinto e Pacheco, que estão sendo investigados acusados de serem atores que estavam se passando por treinadores. Pedro Caixinha pro Vasco, rapaz. Eu tô falando aqui, Pedro Caixinha pro Vasco é a solução. Bom, provável time do Botafogo tem John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada, Igor Jesus. Esse time tá com cara de campeão, né? É o melhor que tem, não adianta. Ano passado não era. Ano passado foi na força do grito, na marra, mas esse ano tá melhor do que o Palmeiras, tá melhor do que o Flamengo, tá melhor do que o Internacional, é o melhor time. Se der a lógica, o Botafogo não perde esse campeonato não. Agora, a minha previsão é a seguinte: Flamengo campeão da Copa do Brasil, e Botafogo campeão brasileiro e Atlético Mineiro campeão da Libertadores. Fica todo mundo feliz, ninguém ganha duas vezes e pronto, tá certo assim? Cuiabá do técnico Bernardo Franco, o atacante Cleison volta de suspensão e retoma a titularidade no ataque auriverde. Por outro lado, o volante Fernando Sobral suspenso e o atacante Gustavo Sauer, que não podem atuar por questões contratuais, pois estão emprestados pelo Botafogo. O zagueiro Alain Pereux e o atacante Eliel, ambos lesionados, são desfalques para Bernardo Franco. Provável time do Cuiabá, vamos lá: Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves e Ramon, Felipe Augusto, Denilson, Lucas Fernandes, Derek Lacerda, Cleison e Pita. Esse é o time do Cuiabá. Força, Cuiabá, vamos lá acreditar, caramba! Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul. Schumacher Marques, olha aí o Schumacher da Paraíba também trabalhando. Ele trabalha todo o jogo com o Wagner Riuê. Já prestei atenção que o Wagner era da Federação Paraibana. Hoje está na Federação do Espírito Santo e não é nem de um estado nem de outro. Ele é do Paraná. Aí todo jogo ele leva o Schumacher Marques pra Então vamos lá, meio-dia 19 minutos. Eita, tu falou a hora, rapaz. O jogo é mais tarde, o jogo é às 16h30. 16h30 e você, eu convido você, amigo. O YouTube aí passou uma rasteira em nós. Mas assim, vamos lá. Se inscreve no canal e deixa o seu like, seu recado aí, o seu palpite no chat. E a classificação bem rápido aqui é a seguinte: Botafogo campeão, né? Botafogo é campeão, pronto, acabou. Botafogo lidera com 60. Abre 67, Palmeiras 64 é o segundo, Fortaleza é o terceiro com 60, quarto Internacional 59, deu um chega para lá no Flamengo, que é o quinto com 58 e ainda joga. São Paulo é o sexto com 54, Bahia é o sétimo 46, oitavo Cruzeiro 44, nono Vasco da Gama 43, décimo Atlético Mineiro 41, décimo primeiro Grêmio 39, décimo segundo Vitória 38, décimo terceiro Corinthians 38, décimo quarto Fluminense 37, décimo quinto Criciúma 37, décimo sexto Bragantino 35, zona de rebaixamento, atenção Brasil, Atlético Paranaense 34, Juventude 34, Cuiabá 28, Atlético Goianiense 25. Se o Cuiabá ganha, vai a 31, dá pra sonhar, por isso que esse jogo vai ser um jogo peia, meu amigo, este jogo aí, Cuiabá e Botafogo. Por isso que é possível que haja, se o Cuiabá se superar, fizer aquele jogo perfeito, lá fechadinho lá atrás, tem como empatar esse jogo aí. Agora, e por que não vencer também, né? Já vimos outras vezes zebras acontecerem no futebol, não seria a primeira vez. Então é isso, galera, vamos lá, tamo junto. Oi! Boa tarde. Botafogo e Cuiabá. O que é que vai acontecer hoje? Não sei. Muito provavelmente o Botafogo vai ganhar e o Cuiabá vai perder. A vida é assim. A vida é assim. A lei do mais forte. A lei da natureza. A lei de Mendel. A lei de Isaac Newton. Lei, meu amigo, do mais forte. Principalmente jogando naquele tapetinho. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Como é que pode? Gente, é homem. É mulher. Não é homem não. Como é o nome dele? Rapaz. Agora, você pode me dizer, mas o Criciúma não foi lá e empatou? Pô, o Vasco perdeu de 3-0 por quê? Porque achava que dava pra ganhar. Pensava na cabeça dele, não, eu sou o Vasco, eu sou o grande também, eu vou ficar com medo do Botafogo, eu vou pra cima, pronto, tome 3, poderia ter sido 5, 6, 7. Agora, quando o time vai com cautela, vai lá na boa, na tranquilidade, fechadinho lá atrás, olha, fechadinho lá atrás não tem pra ninguém. Até o Manchester City sofre, ele fica querendo que você saia, é que nem o caçador, né, tá na toca, o bicho tá na toca. E ele quer que o animal saia para depois dar o bote. Então é mesmo assim, se o time ficar fechadinho lá atrás,
dá pra tentar sonhar com um empate. Vitória não, vitória não dá, não tem como ganhar do Botafogo ali, mas o empate pode ser, com muito sofrimento, como foi o Criciúma, e se ninguém roubar, né, porque a moda é roubar pro mais forte no Brasil, né, a moda é essa, o roubo institucionalizado, o roubo legalizado no Brasil, o crime organizado, mas tá bom, segura aí, calma, vamos lá falar do jogo. Botafogo e Cuiabá medem forças às 16h30 deste sábado, no estádio Newton Santos, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo chega com moral para a partida. O Alvinegro venceu o Vasco por 3-0 na última terça-feira e chegou a 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Na liderança da competição, a equipe iniciou a rodada com 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado. Não, mas o Palmeiras ganhou ontem, agora só está com 3 pontos de diferença. Ganhou do Grêmio de 1-0. Sem vencer e também sem marcar há 4 rodadas. Imaginem os senhores como é que tá a vida dos atacantes do Cuiabá, né? A pressão, meu amigo, tu tá fazendo o que aí na frente? Que tu não faz gol. Centroavante vive de gol, rapaz. Como é que pode? Aquele galego lá não faz gol não, o paraguaio. Como é o nome dele? O paraguaio é o... Cadê o nome aqui do cara, rapaz? Que tem Pita. É o Pita. Pita não tá fazendo mais nada, né, Pita? Mas também não tem como fazer gol só. E Cuiabá tá 4 rodadas sem fazer gol e também sem vencer, lógico, né? Se bem que teve um jogo aí que o São Paulo ganhou o jogo sem dar um chute no gol, foi um gol contra. O Cuiabá viu a luta contra o rebaixamento complicar ainda mais após o empate com o Bragantino, mudando como é que chama aquela rotação? Os pixels, né? Como é que chama aquele negócio que muda, que altera a voz? O pitch. O Dourado está estacionado na 19ª colocação com 28 pontos. O Dourado está em Lucena, cortando giro. 7 a menos que o próprio time paulista, primeiro fora do Z4. E o Botafogo do técnico Arthur Jorge. O Alvinegro tem todo o elenco disponível para a partida. Bastos, que cumpriu suspensão contra o Vasco, retorna. A tendência é que Arthur Jorge coloque o usual time titular para iniciar o duelo. O Botafogo, que teve o Luiz Castro, português, treinador português. O Arthur Jorge. Teve outro que eu esqueci o nome, Bruno Lage. 3 bons treinadores. Agora o Vasco inventou de contratar português, meu amigo. E o Vasco que tem uma história com o Portugal, né? Vasco da Gama era português e deu nome ao time do time carioca, né? O Gigante da Colina. Aí ele traz quem? Sapinto e Pacheco, que estão sendo investigados acusados de serem atores que estavam se passando por treinadores. Pedro Caixinha pro Vasco, rapaz. Eu tô falando aqui, Pedro Caixinha pro Vasco é a solução. Bom, provável time do Botafogo tem John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada e Igor Jesus. Esse time tá com cara de campeão, né? É o melhor que tem, não adianta. Ano passado não era. Ano passado foi na força do grito, na marra, mas esse ano tá melhor do que o Palmeiras, tá melhor do que o Flamengo, tá melhor do que o Internacional, é o melhor time. Se der a lógica, o Botafogo não perde esse campeonato não. Agora, a minha previsão é a seguinte: Flamengo campeão da Copa do Brasil, e Botafogo campeão brasileiro e Atlético Mineiro campeão da Libertadores. Fica todo mundo feliz, ninguém ganha 2 vezes e pronto, tá certo assim? Cuiabá do técnico Bernardo Franco. O atacante Cleison volta de suspensão e retoma a titularidade no ataque auriverde. Por outro lado, o volante Fernando Sobral suspenso e o atacante Gustavo Sauer, que não podem atuar por questões contratuais, pois estão emprestados pelo Botafogo. O zagueiro Alain Pereux e o atacante Eliel, ambos lesionados, são desfalques para Bernardo Franco. Provável time do Cuiabá, vamos lá: Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves e Ramon, Felipe Augusto, Denilson, Lucas Fernandes, Derek Lacerda, Cleison e Pita. Esse é o time do Cuiabá. Força, Cuiabá, vamos lá acreditar, caramba! Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul. Schumacher Marques, olha aí o Schumacher da Paraíba também trabalhando. Ele trabalha todo o jogo com o Wagner Rio. Já prestei atenção que o Wagner era da Federação Paraibana. Hoje está na Federação do Espírito Santo e não é nem de um estado nem de outro, ele é do Paraná. Aí todo jogo ele leva o Schumacher Marques pra... Então vamos lá, meio-dia 19 minutos. Eita, tu falou a hora, rapaz. O jogo é mais tarde, o jogo é às 16h30. 16h30 e você, eu convido você, amigo. O YouTube aí passou uma rasteira em nós. Mas assim, vamos lá. Se inscreve no canal e deixa o seu like, seu recado aí, o seu palpite no chat. E a classificação bem rápido aqui é a seguinte: Botafogo campeão, né? Botafogo é campeão, pronto, acabou. Botafogo lidera com 60
Abre aí, 67, Palmeiras 64 é o segundo, Fortaleza é o terceiro com 60, quarto Internacional 59, deu um chega pra lá no Flamengo, que é o quinto com 58 e ainda joga. São Paulo é o sexto com 54, Bahia é o sétimo 46, oitavo Cruzeiro 44, nono Vasco da Gama 43, décimo Atlético Mineiro 41, décimo primeiro Grêmio 39, décimo segundo Vitória 38, décimo terceiro Corinthians 38, décimo quarto Fluminense 37, décimo quinto Criciúma 37, décimo sexto Bragantino 35, zona de rebaixamento, atenção Brasil, Atlético Paranaense 34, Juventude 34, Cuiabá 28, Atlético Goianiense 25. Se o Cuiabá ganha vai a 31, dá pra sonhar, por isso que esse jogo vai ser um jogo peia, é peia, meu amigo, este jogo aí, Cuiabá e Botafogo. Por isso que é possível que haja, se o Cuiabá se superar, fizer aquele jogo perfeito, lá fechadinho lá atrás, tem como empatar esse jogo aí. Agora, e por que não vencer também, né? Já vimos outras vezes zebras acontecerem no futebol, não seria a primeira vez. Então é isso, galera, vamos lá, tamo junto. Oi! 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 Boa tarde. Botafogo e Cuiabá. O que é que vai acontecer hoje? Não sei. Muito provavelmente o Botafogo vai ganhar e o Cuiabá vai perder. A vida é assim. A vida é assim. A lei do mais forte. A lei da natureza. A lei de Mendel. A lei de Isaac Newton. Lei, meu amigo, do mais forte. Principalmente jogando naquele tapetinho. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Como é que pode? Gente, é homem. É mulher. Não é homem não. Como é o nome dele? Rapaz. Agora, você pode me dizer, mas o Criciúma não foi lá e empatou? Pô, é. O Vasco perdeu de 3-0 por quê? Porque achava que dava pra ganhar. Pensava na cabeça dele, não, eu sou o Vasco, eu sou o grande também, eu vou ficar com medo do Botafogo, eu vou pra cima, pronto, tome 3, poderia ter sido 5, 6, 7. Agora, quando o time vai com cautela, vai lá na boa, na tranquilidade, fechadinho lá atrás, olha, fechadinho lá atrás não tem pra ninguém. Até o Manchester City sofre, ele fica querendo que você saia, é que nem o caçador, né, tá na toca, o bicho tá na toca. E ele quer que o animal saia para depois dar o bote. Então é mesmo assim, se o time ficar fechadinho lá atrás, dá para tentar sonhar com um empate. Vitória não, vitória não dá. Não tem como ganhar do Botafogo ali. Mas o empate pode ser, com muito sofrimento, como foi o Criciúma. E se ninguém roubar, né? Porque a moda é roubar pro mais forte no Brasil, né? A moda é essa, o roubo institucionalizado. O roubo legalizado no Brasil. O crime organizado, mas tá bom, segura aí, calma, vamos lá falar do jogo. Botafogo e Cuiabá medem forças às 16h30 deste sábado no estádio Newton Santos, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo chega com moral para a partida. O Alvinegro venceu o Vasco por 3-0 na última terça-feira e chegou a 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Na liderança da competição, a equipe iniciou a rodada com 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado. Não, mas o Palmeiras ganhou ontem, agora só está com 3 pontos de diferença. Ganhou do Grêmio de 1-0. Sem vencer e também sem marcar há 4 rodadas. Imaginem os senhores como é que tá a vida dos atacantes do Cuiabá, né? A pressão, meu amigo, tu tá fazendo o que aí na frente? Que tu não faz gol. Centroavante vive de gol, rapaz. Como é que pode? Aquele galego lá não faz gol não, o paraguaio. Como é o nome dele? O paraguaio é o... Cadê o nome daqui do cara, rapaz? Que tem Pita. É o Pita. Pita não tá fazendo mais nada, né, Pita? Mas também não tem como fazer fazer gol só. E o Cuiabá tá 4 rodadas sem fazer gol e também sem vencer, lógico, né? Se bem que teve um jogo aí que o São Paulo ganhou o jogo sem dar um chute no gol, foi um gol contra. O Cuiabá viu a luta contra o rebaixamento complicar ainda mais após o empate com o Bragantino, mudando como é que chama aquela rotação? Os pixels, né? Como é que chama aquele negócio que muda, que altera a voz? O pitch. O Dourado está estacionado na 19ª colocação com 28 pontos. O Dourado está em Lucena, cortando giro. 7 a menos que o próprio time paulista, primeiro fora do Z4. E o Botafogo do técnico Arthur Jorge. O Alvinegro tem todo o elenco disponível para a partida. Bastos, que cumpriu suspensão contra o Vasco, retorna. A tendência é que Arthur Jorge coloque o usual time titular para iniciar o duelo. O Botafogo, que teve Luiz Castro, português, treinador português. O Arthur Jorge
Teve outro que eu esqueci o nome, Bruno Lage. 3 bons treinadores. Agora o Vasco inventou de contratar português, meu amigo. E o Vasco que tem uma história com o Portugal, né? Vasco da Gama era português e deu nome ao time do time carioca, né? O Gigante da Colina. Aí ele traz quem? Sapinto e Pacheco, que estão sendo investigados acusados de serem atores que estavam se passando por treinadores. Pedro Caixinha pro Vasco, rapaz. Eu tô falando aqui, Pedro Caixinha pro Vasco é a solução. Bom, provável time do Botafogo tem John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada, Igor Jesus. Esse time tá com cara de campeão, né? É o melhor que tem, não adianta. Ano passado não era. Ano passado foi na força do grito, na marra, mas esse ano tá melhor do que o Palmeiras, tá melhor do que o Flamengo, tá melhor do que o Internacional, é o melhor time. Se der a lógica, o Botafogo não perde esse campeonato não. Agora, a minha previsão é a seguinte: Flamengo campeão da Copa do Brasil, e Botafogo campeão brasileiro e Atlético Mineiro campeão da Libertadores. Fica todo mundo feliz, ninguém ganha 2 vezes e pronto, tá certo assim? Cuiabá do técnico Bernardo Franco, o atacante Cleison volta de suspensão e retoma a titularidade no ataque auriverde. Por outro lado, o volante Fernando Sobral suspenso e o atacante Gustavo Sauer, que não podem atuar por questões contratuais, pois estão emprestados pelo Botafogo. O zagueiro Alain Pereux e o atacante Eliel, ambos lesionados, são desfalques para Bernardo Franco. Provável time do Cuiabá, vamos lá: Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves e Ramon, Felipe Augusto, Denilson, Lucas Fernandes, Derek Lacerda, Cleison e Pita. Esse é o time do Cuiabá. Força, Cuiabá, vamos lá acreditar, caramba! Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul. Schumacher Marques, olha aí o Schumacher da Paraíba também trabalhando. Ele trabalha todo o jogo com o Wagner Rio. Já prestei atenção que o Wagner era da Federação Paraibana. Hoje está na Federação do Espírito Santo e não é nem de um estado nem de outro. Ele é do Paraná. Aí todo jogo ele leva o Schumacher Marques pra Então vamos lá, meio-dia 19 minutos. Eita, tu falou a hora, rapaz. O jogo é mais tarde, o jogo é às 16h30. 16h30 e eu convido você, amigo. O YouTube aí passou uma rasteira em nós. Mas assim, vamos lá. Se inscreve no canal e deixa o seu like, seu recado aí, o seu palpite no chat. E a classificação bem rápido aqui é a seguinte: Botafogo campeão, né? Botafogo é campeão, pronto, acabou isso. Botafogo lidera com 60. Abre 67, Palmeiras 64 é o segundo, Fortaleza é o terceiro com 60, quarto Internacional 59, deu um chega pra lá no Flamengo, que é o quinto com 58 e ainda joga. São Paulo é o sexto com 54, Bahia é o sétimo 46, oitavo Cruzeiro 44, nono Vasco da Gama 43, décimo Atlético Mineiro 41, décimo primeiro Grêmio 39, décimo segundo Vitória 38, décimo terceiro Corinthians 38, décimo quarto Fluminense 37, décimo quinto Criciúma 37, décimo sexto Bragantino 35, zona de rebaixamento, atenção Brasil, Atlético Paranaense 34, Juventude 34, Cuiabá 28, Atlético Goianiense 25. Se o Cuiabá ganha, vai a 31, dá pra sonhar, por isso que esse jogo vai ser um jogo peia, meu amigo, este jogo aí, Cuiabá e Botafogo. Por isso que é possível que haja, se o Cuiabá se superar, fizer aquele jogo perfeito, lá fechadinho lá atrás, tem como empatar esse jogo aí. Agora, e por que não vencer também, né? Já vimos outras vezes zebras acontecerem no futebol, não seria a primeira vez. Então é isso, galera, vamos lá, tamo junto. Oi! Boa tarde. Botafogo e Cuiabá. O que é que vai acontecer hoje? Não sei. Muito provavelmente o Botafogo vai ganhar e o Cuiabá vai perder. A vida é assim. A vida é assim. A lei do mais forte. A lei da natureza. A lei de Mendel. A lei de Isaac Newton. Lei, meu amigo, do mais forte. Principalmente jogando naquele tapetinho. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Como é que pode? Gente, é homem. É mulher. Não é homem não. Como é o nome dele? Rapaz. Agora, você pode me dizer, mas o Criciúma não foi lá e empatou? Pô, o Vasco perdeu de 3-0 por quê? Porque achava que dava pra ganhar. Pensava na cabeça dele, não, eu sou o Vasco, eu sou o grande também, eu vou ficar com medo do Botafogo, eu vou pra cima, pronto, tome 3, poderia ter sido 5, 6, 7. Agora, quando o time vai com cautela, vai lá na boa, na tranquilidade, fechadinho lá atrás, olha, fechadinho lá atrás não tem pra ninguém. Até o Manchester City sofre.
ele fica querendo que você saia. É que nem o caçador, né? Tá na toca, o bicho tá na toca. E ele quer que o animal saia para depois dar o bote. Então é mesmo assim, se o time ficar fechadinho lá atrás, dá para tentar sonhar com um empate. Vitória não, vitória não dá. Não tem como ganhar do Botafogo ali. Mas o empate pode ser, com muito sofrimento, como foi o Criciúma. E se ninguém roubar, né? Porque a moda é roubar pro mais forte no Brasil, né? A moda é essa, o roubo institucionalizado. O roubo legalizado no Brasil. O crime organizado. Mas tá bom, segura aí, calma. Vamos lá falar do jogo. Botafogo e Cuiabá medem forças às 16h30 deste sábado no estádio Newton Santos, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo chega com moral para a partida. O Alvinegro venceu o Vasco por 3-0 na última terça-feira e chegou a 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Na liderança da competição, a equipe iniciou a rodada com 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado. Não, mas o Palmeiras ganhou ontem, agora só está com 3 pontos de diferença. Ganhou do Grêmio de 1-0. Sem vencer e também sem marcar há 4 rodadas. Imaginem os senhores como é que tá a vida dos atacantes do Cuiabá, né? Tá pressionando. Meu amigo, tu tá fazendo o que aí na frente? Que tu não faz gol. Centroavante vive de gol, rapaz. Como é que pode? Aquele galego lá não faz gol não? O paraguaio? Como é o nome dele? O paraguaio é o... Cadê o nome aqui do cara, rapaz? Que tem Pita. É o Pita. Pita não tá fazendo mais nada, né, Pita? Mas também não tem como fazer gol só. E o Cuiabá tá 4 rodadas sem fazer gol e também sem vencer, lógico, né? Se bem que teve um jogo aí que o São Paulo ganhou o jogo sem dar um chute no gol, foi um gol contra. O Cuiabá viu a luta contra o rebaixamento complicar ainda mais após o empate com o Bragantino, mudando como é que chama aquela rotação? Os pixels, né? Como é que chama aquele negócio que muda, que altera a voz? O pitch. O Dourado está estacionado na 19ª colocação com 28 pontos. O Dourado está em Lucena, cortando giro. 7 a menos que o próprio time paulista, primeiro fora do Z4. E o Botafogo do técnico Arthur Jorge. O Alvinegro tem todo o elenco disponível para a partida. Bastos, que cumpriu suspensão contra o Vasco, retorna. A tendência é que Arthur Jorge coloque o usual time titular para iniciar o duelo. O Botafogo, que teve o Luiz Castro, português, treinador português. O Arthur Jorge. Teve outro que eu esqueci o nome, Bruno Lage. 3 bons treinadores. Agora o Vasco inventou de contratar português, meu amigo. E o Vasco que tem uma história com Portugal, né? Vasco da Gama era português e deu nome ao time do time carioca, né? O Gigante da Colina. Aí ele traz quem? Sapinto e Pacheco, que estão sendo investigados acusados de serem atores que estavam se passando por treinadores. Pedro Caixinha pro Vasco, rapaz. Eu tô falando aqui, Pedro Caixinha pro Vasco é a solução. Bom, provável time do Botafogo tem John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada, Igor Jesus. Esse time tá com cara de campeão, né? É o melhor que tem, não adianta. Ano passado não era. Ano passado foi na força do grito, na marra, mas esse ano tá melhor do que o Palmeiras, tá melhor do que o Flamengo, tá melhor do que o Internacional, é o melhor time. Se der a lógica, o Botafogo não perde esse campeonato não. Agora, a minha previsão é a seguinte: Flamengo campeão da Copa do Brasil, e Botafogo campeão brasileiro e Atlético Mineiro campeão da Libertadores. Fica todo mundo feliz, ninguém ganha 2 vezes e pronto, tá certo assim? Cuiabá do técnico Bernardo Franco. O atacante Cleison volta de suspensão e retoma a titularidade no ataque auriverde. Por outro lado, o volante Fernando Sobral suspenso e o atacante Gustavo Sauer, que não podem atuar por questões contratuais, pois estão emprestados pelo Botafogo. O zagueiro Alain Pereux e o atacante Eliel, ambos lesionados, são desfalques para Bernardo Franco. Provável time do Cuiabá, vamos lá: Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves e Ramon, Felipe Augusto, Denilson, Lucas Fernandes, Derek Lacerda, Cleison e Pita. Esse é o time do Cuiabá. Força, Cuiabá, vamos lá acreditar, caramba! Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima. Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul. Schumacher Marques, olha aí o Schumacher da Paraíba também trabalhando. Ele trabalha todo o jogo com o Wagner Riuê. Já prestei atenção que o Wagner era da Federação Paraibana. Hoje está na Federação do Espírito Santo e não é nem de um estado nem de outro. Ele é do Paraná. Aí todo jogo ele leva o Schumacher Marques pra Então vamos lá, meio-dia 19 minutos. Eita, tu falou a hora, rapaz. O jogo é mais tarde, o jogo é às 16h30. 16h30 e eu convido você, amigo. O YouTube aí passou uma rasteira em nós. Mas assim, vamos lá, se inscreve no canal.
e deixa o seu like, seu recado aí, o seu palpite no chat. E a classificação bem rápido aqui é a seguinte: Botafogo campeão, né? Botafogo é campeão, pronto, acabou isso. Botafogo lidera com 60, abre 67, Palmeiras 64 é o segundo, Fortaleza é o terceiro com 60, quarto Internacional 59, deu um chega para lá no Flamengo, que é o quinto com 58 e ainda joga. São Paulo é o sexto com 54, Bahia é o sétimo 46, oitavo Cruzeiro 44, nono Vasco da Gama 43, décimo Atlético Mineiro 41, décimo primeiro Grêmio 39, décimo segundo Vitória 38, décimo terceiro Corinthians 38, décimo quarto Fluminense 37, décimo quinto Criciúma 37, décimo sexto Bragantino 35, zona de rebaixamento, atenção Brasil, Atlético Paranaense 34, Juventude 34, Cuiabá 28, Atlético Goianiense 25. Se o Cuiabá ganha, vai a 31, dá pra sonhar, por isso que esse jogo vai ser um jogo peia, é peia, meu amigo, este jogo aí, Cuiabá e Botafogo. Por isso que é possível que haja, se o Cuiabá se superar, fizer aquele jogo perfeito, lá fechadinho lá atrás, tem como empatar esse jogo aí agora. E por que não vencer também, né? Já vimos outras vezes zebras acontecerem no futebol, não seria a primeira vez. Então é isso, galera, vamos lá, tamo junto.